Abra lá, irmão, no livro de João, capítulo 21, verso 15. É um momento de uma conversa. Algumas semanas atrás, 21:15, nós falamos um pouco sobre esse momento aqui. É um momento muito precioso, onde onde o Senhor Jesus tem uma conversa com Pedro. A palavra de Deus diz assim, verso 15: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Nós vamos se deter a isto depois. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez ele diz: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Apesar de a gente saber que as terminologias aqui, quando Jesus faz essa pergunta, ele está perguntando se Pedro tinha um amor agapau por Deus. Quem veio aqui já sabe, agapau é um amor incondicional. Um amor, eu te amo, independente daquilo que você seja, independente daquilo que você faça, é o amor que Deus tem por nós. Então ele não olha para nós olhando assim: hoje eu amo mais você porque você está mais santo do que ontem que você estava menos santo. Não, é um amor incondicional. Eu simplesmente amo. Pai e mãe chega talvez um pouco perto daquilo que é esse nível de amor. E Jesus está fazendo essa pergunta para Pedro e falando: Pedro, tu me ama? Tu me agapau? A ele: Senhor, eu te filéu. E o filéu, o que é? Um amor com restrição. Eu amo você, eu gosto de você. É bom estar com você, mas eu ainda tenho umas dificuldades. E é uma conversa, né? E interessante que na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim: você me ama mais do que estes? E na terceira vez, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, tu me filéu? Aí Pedro, fica triste porque ele teve que reconhecer. Ele: Senhor, eu te filéu. Tu sabe de todas as coisas. Mas o interessante daquilo que nós vamos tirar desse texto e o que a gente vai transcorrer no dia de hoje aqui, é justamente que Deus não estava jogando na cara de Pedro algumas coisas, mas Deus estava fazendo com que ele olhasse para dentro de si, porque Jesus tinha uma intenção ali. Jesus sempre tem uma intenção nas conversas, e ele queria levar Pedro a que Pedro pensasse. Ele estava fazendo Pedro pensar. Não somente ter uma reação de falar: não, eu te amo, não, eu te agapau. Ele poderia até mentir, mas Jesus saberia: você não está falando a verdade, você está falando aquilo que eu quero ouvir. Sabe, amados, vida cristã em Cristo é uma vida cheia de motivos e razões, e esses motivos e essas razões vão definir a nossa intensidade de relação com Deus. E Jesus estava querendo que Pedro levasse ao coração dele, ao ponto dele externar algo que estava dentro dele e era profundo, e Pedro não estava conseguindo fazer isso. E a gente vai ver que em um determinado momento dessa história, nós vamos voltar um pouquinho atrás, e nós vamos perceber que Deus está sempre querendo, irmãos, guarde isso. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deus está sempre querendo mostrar algo para nós que nós não estamos querendo ver. Sempre. Em todos os momentos, Deus quer falar conosco algo que a gente não quer mexer nisso. A gente desconversa, né? A gente muda o rumo da conversa. Se você tem que se expor, aí piorou. E Deus está sempre assim, nos falando conosco de um jeito. Ele vai assim, falando, a ponto de você ter que tocar naquele assunto. Você fala: mas isso é ruim de falar, eu não quero falar sobre isso.
Eu não quero me expor, eu não quero dizer quem eu sou. E Pedro, ele era um cara espontâneo. Pedro devia ser sanguíneo como eu sou, falante demais. Primeiro ele falava, depois ele pensava, pô, não devia ter falado isso. E Pedro era esse cara que tinha na ponta da língua tudo, as respostas. Ele falava, Senhor, eu te amo. Não, morro por ti. Abra lá, livro de João, capítulo 13. João 13, nós vamos voltar um pouco para trás, viu? Nós estamos voltando um pouco no tempo aí, antes dessa conversa. João 13, verso 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade que vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem falava. Lá em Mateus 26, é que a gente não pode compilar os três aqui, porque senão nós vamos perder muito tempo. Mas eu até falei, você salvou? Mateus 26, coloca para mim, eu vou ler aqui e deixo o meu lá. E comendo eles, em verdade, vos digo que um de vós há de me trair. É o mesmo texto de João que a gente está lendo. Segue. E ele diz assim, eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura, sou eu? Sou eu? Só que Pedro não fala isso. Pedro não pensa assim, sou eu. Pedro não se achava, ele não se sentia uma pessoa que poderia falhar. Ele tinha dentro de si toda uma autoestima muito mais alta do que a gente poderia imaginar, ou aquele momento poderia imaginar. Todos os outros discípulos estavam assim, por um acaso sou eu? Todo mundo estava admitindo, eu posso errar. Eu vou poder talvez falhar, Jesus, sou eu. Tem um dos textos que diz assim que João está reclinado no peito de Jesus, e Pedro faz um sinal assim para João, pergunta, quem é que talvez vai errar? Porque Pedro não admitia que ele podia errar. Pedro não admitia que ele podia falhar. E é interessante que lá mais para frente, no verso 37, no livro de João, acho que eu não falei isso para você, Gazi, ele diz assim, disse Pedro ao Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Por ti, Senhor? Eu dou a minha vida. O Senhor não vai ter problema comigo, Senhor. O Senhor não vai ter problema nenhum comigo, porque eu dou a minha vida pelo Senhor. Eu entrego. Se alguém se levantar contra o Senhor, eu me levanto, e tanto é que isso aconteceu. E quando o soldado foi prender Jesus, Pedro atacou ele, arrancando um pedaço da orelha. Eu fico imaginando que tipo de espadada foi essa, porque uma espadada que só tira um pedaço da orelha, para quem queria defender, certamente iria no pescoço, no peito, para ferir. E Pedro fala, eu darei a minha vida, eu faço qualquer coisa por você. Jesus ouve aquilo tudo, e aí lá no livro de João, no capítulo 18, Jesus tem uma conversa, tendo uma outra conversa com Pedro, deixando claro para ele algumas coisas, você vai me negar. Você vai me negar? Eu sei que você vai me negar. Na hora certa você vai acabar me negando. João 18, verso 15 diz, Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sacerdote e falou assim, levando Pedro para dentro, no 17, não és tu também dos discípulos deste homem? E disse ele, não, eu não. Jesus estava preso já. No verso 17, você por um acaso não é aquele que estava andando com Cristo? Ele, não, eu não. Lá no verso 25, a segunda vez, reconhecem ele, porque ele entrou na sala e fala, você não é aquele discípulo que estava andando com esse Jesus? Não, não sou eu não. Não sou eu não. Ele foge do pau. Lá no verso 27, acontece uma coisa maravilhosa. E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Pedro cai em si. Eu fico imaginando,
aquele momento da nossa vida onde a gente é obrigado a dar de frente com uma verdade, ou com a morte. Às vezes a gente dá de frente com a morte. Como é difícil lidar com a morte, porque ela é real. Ainda que a gente não aceite, não goste, chore, sofra, doa, a morte ela é real. É a mais pura realidade, é o resultado daquilo que nós vamos, é a última instância da nossa vida, é a morte. E quando a gente dá de frente com algo tão realístico, algo tão real, a gente trava. Para quem vai em velório, sabe do que eu estou dizendo. Porque não tem explicação, nem sempre tem o porquê, não tem hora, não importa se é novo, se é velho, se é jovem, se é criança, se é adulto, simplesmente ela está ali. E Pedro cai em si. Alguém que andou com Jesus, e é nesse momento que eu quero pontuar com você que Pedro olha para dentro de si, e é o tema do nosso texto, da nossa palavra do dia de hoje. Examine-se o homem a si mesmo. Mas parece que Jesus estava dando uma lição em Pedro, né? Agora você vai ver. Mas Jesus não estava dando uma lição em Pedro, Jesus estava fazendo com que Pedro parasse com toda aquela fúria dele, com todo aquele afã dele de falar, não, eu sou o cara, eu morro por você, se alguém se meter com você, se mete comigo, eu daria a minha vida, quem vai trair Jesus? Ele não falou, eu não era passível de erro não, eu sou o cara. Eu queria falar com você sobre ter quatro olhares que é possível que a gente deva ter na nossa vida. O primeiro olhar é o olhar que é para trás. O primeiro ponto, olhar para trás. E às vezes muitos de nós estamos olhando para trás e lembrando de coisas que não nos fazem tão bem. E estamos presos a coisas lá atrás. E é importante a gente saber por que a gente está olhando para trás. E o que existe atrás de nós. Normalmente todos nós temos um passado. Alguns orgulhosos desse passado, outros não tão orgulhosos do que foi o passado. Mas o passado não determina quem você é hoje. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Você não é mais aquele homem, você não é mais aquela mulher, você não é mais. Hoje o seu passado é um só. Cristo resgatou você. Daí para trás não tem mais história, acabou. A Bíblia diz assim que tudo aquilo que você foi, o Senhor perdoou e jogou no mar do esquecimento. E o que baliza, né, a gente sempre explica, até fala para alguns irmãos, irmão, o passado não se muda, ninguém muda passado. O futuro, ele não existe. E o presente é hoje. Daqui uma hora é o seu futuro. Vai depender do que você fizer hoje. E muitos de nós estamos tentando arrumar o passado. Vou tentar consertar uma coisa que não tem conserto mais. Porque o que já se foi, já se foi. Em 1 Pedro 2, no verso 24, coloca para mim em Gaza. 1 Pedro 2, peraí. Diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Esse é o seu passado. É onde você tem que olhar. A sua história passa por esse momento.
A sua história não é mais o que você fez, não é mais as alianças erradas que você fez, não é mais o casamento errado, não é mais qualquer outra coisa que você tenha feito de errado sobre a face da terra. O seu passado é esse. Você estava desgarrado e agora você voltou. E pela sua volta, o sangue de Cristo está sobre você. E é muito importante a gente ter esses olhares, e Jesus estava fazendo com que Pedro começasse a observar algumas coisas. O outro olhar que a gente tem que ter é para frente, sabendo que há um futuro para cada um de nós. Mas ele depende muito, irmão, ele depende demais daquilo que você está fazendo hoje. Porque o futuro só existe por aquilo que você vai fazer hoje. Livro de João, capítulo 14, verso 3. Coloca para mim, filho. João 14, 3. Diz o texto assim: e quando eu for, eu vou preparar um lugar, virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o seu futuro. Isso não muda. Não tem como tirar isso de você. Não tem mais como tirar isso de você. Só se você realmente não quiser esse futuro. Só se realmente as escolhas que você estiver fazendo hoje, isso vai ser tirado de você. E presta bastante atenção, porque nós vamos amarrar tudo isso no Pedro. Esse é o seu futuro. Deus já sabe. Agora, o que você escolhe para hoje, como você chega nesse futuro, é que é determinante aquilo que você está fazendo no dia de hoje. Como você se comporta, como você pensa nas coisas do reino de Deus, as escolhas que você faz, tudo isso diz respeito a como você vai viver. E eu desafio você a ter uma vida fluida, a uma vida de escolhas, e realmente você pensar assim: eu sei que Deus garante para mim um futuro. Então eu posso me lançar no dia de hoje. O outro olhar que a gente tem que ter, que é o terceiro olhar, é olhar para os lados. A gente precisa olhar para o lado. E quando você olha para o lado, quem você vê? Olha para o seu lado, você vai saber do que eu estou falando. Quem que você está vendo aí? Você está vendo seu irmão? Esse cidadão aí é seu irmão. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. E a Bíblia diz assim em 1 João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4,20 diz assim que como é que você pode dizer que ama a Deus se você não está conseguindo amar o seu irmão que está do seu lado? Porque Deus, nós não vemos Ele. E a expressão de amor de Deus na nossa vida é quando eu amo você. Porque aí é manifesto, você não consegue perceber, nem ver o amor de Deus. Mas quando você vê o amor de Deus? Quando você ama quem está do seu lado. Ama quem pisa no seu calo. Sim ou não? Quem está entendendo? Amém? O quarto olhar, é o último olhar, está no livro de 1 João, no verso 1, no versículo 9. A Bíblia diz assim que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e sua palavra não está em nós. O quarto olhar, ele é para dentro. É o olhar mais poderoso que eu e você precisamos ter. Porque a nossa relação com Cristo, ela passa assim: passado, hoje, futuro e para dentro. E é o olhar mais difícil, porque é o olhar da transformação. E todos nós queremos ser transformados.
Todos nós queremos ser transformados, mas nós queremos ser transformados sem o peso da transformação, porque dói ser transformado. Porque para ser transformado, você vai ter que mexer em lugares que você não quer mexer, porque está sedimentado. Como é bom pegar uma criança e começar a formar ela, vai formando aquela criança, vai ensinando um pai, uma mãe, uma estrutura, uma casa, um lar, um sim, não, disciplina, hoje sim, hoje não, e ela vai criando, ela vai crescendo, ela vai se formando, e você vai apontando o Senhor Jesus, obedeça a Cristo, obedeça a palavra de Deus, porque quando ele for grande, o fruto é manifesto, não tem como, o fruto é manifesto. E essas coisas são formação. Essas coisas se começam de baixo, de pouco. Ah, mas e para mim, para você, que já chegamos burro velho na casa de Deus? Ah, eu já cheguei com um monte de vício errado. Ah, eu já cheguei com isso. Ah, eu já cheguei com aquilo. Ah, irmão, tudo que é externo, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Tem gente que esconde que fuma. Eu escondia que fumava. Tem gente que esconde que bebe. Eu escondia que bebia. Tem gente que esconde um monte de coisa que é externa. Mas isso não é problema. O problema não é o que está fora. Só está manifestando fora aquilo que já está dentro de você. E não é porque eu não vejo. Isso é o pior. Quando a gente vê, é melhor, porque já sabe. O negócio é quando você não vê. E aí ainda você não quer mexer com isso, porque isso vai tirar você da sua zona, às vezes, de conforto. E era o que Jesus estava falando com Pedro. Cara, eu sei que tu curte o Iron Maiden ainda. Eu sei que tu gosta do Ed, aquela caveira maldita. Mas eu resgatei você do Ed. E eu espero que uma hora você se convença disso. Eu falo porque eu gostava do Iron Maiden. Se você gosta, irmão, seja perdoado. Não tem problema. Talvez em nenhuma outra igreja você vai ouvir esse tipo de coisa. O pastor está incentivando a gente então a ir para o Lollapalooza? Não estou incentivando. Eu estou dizendo para você que Jesus quer transformar o seu interior. E normalmente são lugares que você não quer que ninguém mexa. São lugares que você fala, não, aqui não. Bora fazer outra. Deu uma palavra de ânimo. Viu? Para eu ficar animado. E a minha serotonina está lá bombando, trincando. E aí eu estou pilhado. Vai. Domingo que vem eu estou aqui, vai. Você está indo, mas você não está mudando. E o que Jesus estava fazendo com cada um daqueles discípulos era promovendo neles uma intenção. Eu quero que você seja transformados. Eu quero que você compreenda que a transformação vai passar por dentro de você e você precisa examinar a si mesmo. Você precisa parar e olhar para você. O Salmo 139, o salmista lá no finalzinho, 139, verso 23, 24, ele está falando com Deus uma coisa, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e me guia-me pelo caminho eterno. Ele está falando assim, ó, Davi, por que esse cidadão apareceu na Bíblia? Porque ele tinha a coragem de dizer, Senhor, olha para mim, vê se há algum caminho mau na minha vida e me guia naquilo que é o teu caminho. E Deus começou a guiar Davi, porque ele não era nem para ser mencionado. Porque o cara que mandou matar, o cara que adulterou, o cara que fez o diabo, irmão. Mas ele tinha um coração, irmão, que mexe com Deus. É o coração que diz assim, eu sou assim. Eu sei que o Senhor já sabe, porque eu posso me esconder dos olhos dos homens, mas do Senhor eu não me escondo. Nenhum de nós. E Jesus estava tendo uma conversa profunda com Pedro. E eu quero que você compreenda tudo isso, que é uma palavra até de ânimo. A
Bíblia diz assim que Pedro se entristece. Pedro fica triste, porque não é o lugar que ele gostaria de estar. E quando a gente reconhece o lugar que a gente está, a gente percebe o quão distante nós estamos daquilo que Deus quer. E isso que nos entristece como igreja às vezes. Mas o olhar de Cristo para isso, sabe qual é? Agora que você sabe onde você está, o seu alvo fica mais claro. Fica fácil de você olhar para onde você, no que eu quero que você se transforme. Não é para dizer para você, olha como você está distante. Não, não. Quando eu reconheço a minha fragilidade como homem, eu começo a enxergar para onde eu tenho que realmente chegar, conquistar e ver no que Deus quer me transformar. E essa é uma conversa bem franca com Jesus Cristo. Sabe aquela conversa de amigo? Que você senta e fala, pô, tá difícil largar o Ed. Tá difícil largar isso. Não sei nem como fazer, Jesus. Tá difícil largar a pornografia. Eu não consigo. Esse negócio me dá mais prazer do que ir para tua igreja. É isso que Jesus está querendo ouvir, irmão. Jesus está querendo ouvir a bagaceira. A bagaceira, irmão. Ele não quer ouvir só. Na hora que você tiver que adorar Ele, adora Ele. Mas tem horas que Jesus está falando assim, e que Jesus estava falando com Pedro. Pedrão, tu me ama mais do que estes? Tu me agapau, Pedrão, mais do que estes aqui? Porque tu era o cara, tu estava falando que tu era isso, tu estava falando que tu era aquilo. A gente sabe que para quem nos acompanha, está aqui todo domingo, e a gente falou há uns domingos atrás que o nosso alvo, o nosso objetivo é amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que esse é o alvo? Esse é o jeito que Deus quer que você fique. Mas se hoje você não consegue perceber isso, você precisa fazer como Pedro. Talvez Jesus esteja conversando com a gente e esperando. Mas sabe uma coisa que é bem interessante? Quando Jesus está falando com Pedro, e ele dá uma palavra para Pedro, logo depois dessas questões, lá em João 21 mesmo, vamos voltar lá. Vamos concluir essa história. João 21, né? Verso 18. Na verdade, depois que Jesus fala para ele, tu sabes, né? Eu te filéu. No 18 ele diz assim, Jesus fala para ele, na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. Irmão, que palavra tremenda. Sabe por quê? Jesus estava falando para ele, hoje você é novo, você faz o que você quiser, você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para um lado, as suas escolhas. Mas ele estava falando, vai chegar um momento na sua vida, Pedro, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai mais para onde você quer, porque eles vão conduzir você. E Jesus estava falando para Pedro assim, você vai morrer por causa do meu nome. Jesus sabia qual era o futuro de Pedro. Jesus já sabia o que ele ia passar. E os livros históricos, teológicos, dizem que no dia que Pedro foi morto, que falaram, você vai ser crucificado como aquele teu mestre. Aí ele fala, não sou digno, põe eu de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como ele morreu. Já não era mais aquele Pedro, que dizia, eu sou o cara, eu faço isso, eu vou te defender, estou contigo até a morte, eu não te amo do jeito que o Senhor merece ser amado. Mas o final, irmão, o final de todas as coisas
Era um Pedro que pagou o preço. Era um Pedro maduro. Era um Pedro que pregava o evangelho com ousadia. Um Pedro que foi levantado. Diz o texto assim, que quando as mulheres foram ver se Jesus estava lá no sepulcro, irmão, aí o anjo fala: quem vocês estão procurando? A Cristo. Ele já não está mais aqui. Vá, avise a Pedro e a todos os discípulos. Jesus não descarta ninguém. Jesus não descarta ninguém. Ninguém. Ele não abre mão de ninguém, irmão. E ele poderia falar: pô, Pedro, você só dá mancada. Ele poderia ter dito assim: pô, Pedro, não dá para poder cuidar de você, porque você só está dando mancada, olha as asneiras, as besteiras. Mas Jesus conhece o seu futuro. Jesus conhece o futuro do Pedro. Jesus conhece o futuro do irmão que está do seu lado. Jesus conhece o futuro do seu filho, irmã. E é um futuro de bênção. Jesus conhece a sua história. Ele sabe que até aquilo que está amassado pode se levantar. E eu entendi uma coisa essa semana que eu não entendia antes. Eu vou compartilhar com você. Está no livro de Isaías. Ou pode abrir, está no Velho e no Novo, para que se cumpra lá no livro de Lucas. Abre Lucas então. Não, perdão, Mateus, é Mateus 12. Mateus 12, verso 20. Diz o texto assim: não esmagará a cana quebrada. Irmão, o que é isso? Livro de Isaías 42, 3, a mesma coisa, não esmagará a cana quebrada. Sabe o que é a cana, irmão? A cana quebrada é qualquer caule verde que foi amassado. E esmagar a cana, você pode passar por cima de todo o caule verde, principalmente o do trigo. Você pode passar com o seu carro em cima dele. Você vai olhar e você vai perceber que tudo está amassado. Mas você volta daqui 2 semanas, ele levantou de novo. Porque mesmo com o caule quebrado, ele se levanta. O que Jesus estava falando era o seguinte: que para esmagar o caule, para ela não levantar mais, você vai onde quebrou e aperta. Faz assim, ó. Aperta desse jeito. Acabou. Aquele não levanta mais. O que Jesus estava dizendo, Isaías profetizou, ele não vai esmagar a cana quebrada. Você pode ser quebrado. Você pode estar derrubado. Você pode estar no chão. Você pode estar gostando do Ed ainda. Você pode estar do jeito que for. E Jesus está falando: não vou esmagar você. Eu quero você. Essa é a escolha. Algumas traduções, na hora que Pedro foi preso, na hora que foram pegar Pedro, ele chegou a praguejar. Alguns textos dizem que isso era um palavrão. Eu não conheço. Não sei nem quem é esse Cristo. E Jesus estava tendo uma última conversa com Pedro. E o interessante é que essa conversa, no João 21, Jesus já tinha subido aos céus e ele volta. Quando Jesus volta, ele começa a procurar, ele vai lá ver onde estão os homens. E ele vai ver o que eles estavam fazendo, o que todos os discípulos estavam fazendo. O que os discípulos estavam fazendo? Pescando. Todo mundo voltou a fazer o que era a função. Jesus chega na praia, e ele vai ali ter um momento, e eu fico imaginando que momento foi esse. Eles não reconhecem o mestre. Aí Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Aí, pescando, eles não reconheceram. Pescamos a noite toda e nada pegamos. Aí Jesus fala para eles assim: lança a rede do lado direito do barco. E eles lançam, e aí vem uma grande pesca. E eles ficam maravilhados com aquilo, né? Todos conhecem esse texto, ou a grande maioria. E aí quando eles vêm fartos de todas as coisas, Deus fala com eles assim:
Vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou fazer de vocês aquilo que vocês não imaginam. É o que Deus vai fazer com cada um de vocês aqui hoje. A sua história de hoje, desse dia, André, desse presente, não se compara com aquilo que está por vir. Não se compara. Jesus já conhece o seu futuro. Jesus já conhece a sua história. Ele sabe no que você vai dar. Talvez você hoje esteja com luta de largar algumas coisas, ou com dificuldades, mas o que ele está falando para você é: olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de você, examine-se o homem a si mesmo, porque se você quiser se tornar um cristão, você vai ter que enfrentar o maior de todos os gigantes que existem sobre a face da terra. Você. Porque você vai ter que falar: de fato, eu te filéu. Eu não tinha agapau ainda, Jesus. Agora o que Jesus está falando, ele não vai esmagar a cana. Ele não vai apertar você de um jeito que você não vai ter mais jeito. Tudo tem jeito. Tudo. Em todo tempo tem jeito. O que Deus está querendo é que você entenda que quando você abrir mão de algo, seja por amor. É por amor. Dá mais trabalho. Leva mais tempo. Mas é o que vai durar. Deus está trazendo um resgate no nosso meio, para a gente olhar para dentro de nós, como está no livro de Coríntios, na hora mais preciosa. O nosso domingo de ceia é bom, né? Maravilhoso. Quem vem sabe que é muito bom, porque eu gosto da ceia e todos nós gostamos da ceia. E o texto diz o seguinte, que o nosso melhor momento de ceia é quando a gente vai olhar um para o outro e vai comer junto. E Paulo estava falando para os discípulos assim: não é para você chegar e comer mais do que o outro, não é para você chegar a beber mais do que o outro, é para você chegar e você compartilhar aquilo que você tem. E quando você entende isso, irmão, sua vida não passa a ser mais, não se trata mais de você, se trata do todo. Seu carro não é mais seu, sua casa não é mais sua, sua grana não é mais sua família não é mais sua, nem seu filho é seu. O seu filho é de Deus. Ele deixou na sua mão para você cuidar e para você levantar ele como um gigante nessa terra, porque o seu filho vai dar fruto. É porque Jesus já sabe o futuro. Ele já conhece sua história. Ele já conhece. Ele já sabe para onde você vai, ele já sabe o que você vai fazer, ele já sabe que as suas escolhas vão determinar muita coisa. Não se trata da sua enfermidade, não se trata da dor que você passa no seu corpo. Deus já conhece a sua história, Janaína. Já conhece o seu futuro? Não tenha medo mais. Não tenha mais medo. De nada. Nada. Homem nenhum pode mexer mais com você. Você tem dono, irmão. Você é propriedade exclusiva do Rei de Deus. Você não está a serviço de homens. Você não está aqui porque o ar é bom. Você está aqui porque Deus mandou você vir. Foi Ele que pegou pela tua mão e falou: vai lá. Vai lá. Deus fez isso comigo. Tem 2 dias. Mandou eu fazer uma coisa. Mandou eu ir num lugar. Mandou eu fazer um negócio. E eu fui lá. Quando cheguei lá, a pessoa falou assim: eu tinha orado, porque eu precisava da resposta. E falei para Deus: você precisa me dar a resposta. E eu fui lá, para poder dar uma resposta para aquele irmão, daquilo que Deus estava falando para ele. E colocar na mesa: essa é a real. Esse aqui é você. E esse aqui para onde você vai. Isso aqui, o que Deus, lá na frente, é o que Deus tem para você. O que você escolheu hoje a mudar tudo. Examine-se o homem a si mesmo. Será que não chegou a hora de você ser transformado? Acho que chegou a hora de você ser transformado. Chegou a hora de você viver um evangelho de transformação, de mudança. Chegou a hora de você falar assim: eu sou assim, Jesus, olha, eu tenho essa questão na minha vida. Porque algumas questões, pode subir, louvor.
algumas questões a gente acha que não cai bem, fica meio distante de quem Deus é. Deus não está preocupado. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim. Deus não está preocupado no que você está vivendo hoje. Deus está querendo saber se você está disposto a ser transformado. Se você está disposto a fazer as escolhas certas, se você está disposto a reconhecer, no mínimo reconhecer quem é você. Obrigado, amor. Olha, presente. Devolvo, tá. No mínimo reconhecer. Pensa aí. Vamos pensar. Vamos pensar. Porque a gente quer ser transformado. Eu quero que você seja transformado. Eu ganhei um negócio no toque e não posso nem comer. Eu já estou de jejum por você. Só para amanhã. Eu quero ver você transformado. Hora eu subir no avião para ir embora, e eu vou. Uma hora eu vou. Eu quero olhar para trás e falar assim: combati o bom combate. Fiz tudo o que eu podia. Agora é com outro. Isso só vai ser bom se você estiver transformado. Você precisa ser transformado. Você precisa aceitar que Deus está mexendo. Não é fora, é dentro. Os grandes milagres, eles não acontecem fora. Você pode até estar, não andava, voltou a andar, ótimo. Não enxergava, voltei a enxergar, ótimo. Eu estava doente, Jesus me curou, me sarou. Glória a Deus, dê pulo de alegria. Agora, se Deus transformar seu coração, o seu mau caráter, num bom caráter, irmão, aí você vai dar muito problema para o inimigo. Você se torna alguém dispensável para o reino de Deus. Não se trata do que está fora. O que está fora é reflexo daquilo que está dentro. Feche seus olhos.